Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Albert de Ciências, né? Aqui é a turma do oitavo ano. Vamos começar o caderno 4, certo? Estamos na página 61 do caderno 4. E vamos conversar um pouco sobre as plantas, né? Aqui começa com uma pergunta, né? O que são vasos condutores nas plantas? Sabem o que é isso? Sabiam que as plantas têm vaso condutor? Não sabiam? Pois é, a planta tem um vaso condutor e esse vaso condutor ele é muito semelhante aos vasos sanguíneos, né? As veias que tem aí no seu corpo também. E eles têm a mesma função. Qual a função é? Levar substâncias, né, a circular em todo o seu corpo, a fim de quê? De nos alimentar e também na produção de energia e também na geração, né, das secreções, né? Certo? Então, assim, inicialmente, as plantas elas são divididas em duas categorias, né? Temos as plantas avasculares, que é as plantas que não têm vasos, certo? Essas categorias aí, essa classificação, são plantas que não apresentam vaso condutor. E também temos as plantas vasculares, né? Que são as plantas que vão apresentar o vaso condutor, né? Que possuem vasos condutores. E por conta disso, as plantas são classificadas em briófitas, né? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, certo? Vamos focar aqui mais nas briófitas, né? As briófitas são plantas avasculares porque elas não têm, né, o vaso condutor, elas não possuem vasos condutores e elas são pequenas, ó. Elas não vão ultrapassar nem 2 centímetros de altura, né? O exemplo são os musgos, né? Os musgos é um exemplo de uma planta, né, que é classificada como briófita. Já as pteridófitas são plantas vasculares, porque elas possuem os vasos condutores e elas podem, né, atingir vários metros, são plantas mais altas, né? E essas plantas aqui elas gostam, né, de ambientes úmidos e escuros, né? Aqui nós temos um exemplo, são as samambaias. A samambaia é um exemplo de plantas classificadas como pteridófitas, certo? Então as briófitas e as pteridófitas, né, ambas as duas, né, os dois tipos, elas precisam de água para que elas possam se reproduzir, certo? Tanto a briófita quanto a pteridófita. Então, com isso, respondo à questão 1 e 2, certo? E 3, da página 61. E aqui nós temos a continuação, né? ainda falando sobre as plantas, né? Então, as plantas, elas podem se reproduzir de duas maneiras, né? Pode ser assexuada, né? Aonde não há ali, na forma assexuada, não há a presença de gametas, certo? Lembrando que na espécie humana, o que é o gameta? O gameta, né, é aquele elemento responsável pela reprodução. Exemplo, no homem, o gameta masculino, quem é? É o esperma, e na mulher, né, o gameta feminino é o óvulo. Então, quando tem o encontro do esperma com o óvulo, né, ocorre o que? Recorre à fecundação, né, e à geração de um novo indivíduo, né, de um bebê no caso. Então, a forma assexuada não se encontra os gametas. Na forma sexuada, nós temos, né, os elementos gameta masculino e feminino. Como já foi mencionado, as briófitas são plantas de pequeno porte. Por quê? Porque ela não possui os vasos condutores, né? E sem vaso condutor, né, ela não consegue transportar água e alimento, né? E isso impossibilita que ela cresça, né? Se ela tem ali uma fonte de água e alimento
se ela tem pouca, né, fonte de água e alimento, logo ela tem aí como resultado, né, um limitante no seu crescimento. Ou seja, se ela come pouco e se ela bebe pouco, ela cresce pouco, certo? E voltando aqui para a reprodução, as briófitas, ela tem o gameta masculino, que é o anterozoide, tá? Anterozoide é o gameta masculino das briófitas, e o feminino é a osfera, certo? Nas briófitas, o gameta masculino é o anterozoide e o feminino é a osfera. Nos musgos, né, o gameta masculino ele vai chegar até o feminino através da água, ou da chuva, né, ou do orvalho. Então, o anterozoide ele vai alcançar lá a osfera, né, através da água. Então, se não houver água, não há fecundação nos musgos, né? Já os quando essa fecundação ocorre, eu tenho a formação dos esporófitos, né? Certo? Então, quando há fecundação, quando o anterozoide e a osfera se encontram, né, ocorre a fecundação. Então, tem um novo indivíduo, que no caso dos musgos, o seu filhinho quem é? É os esporófitos, certo? E esses esporófitos, eles são levados pelo vento, né, certo? Até chegar ao chão, até chegar a um solo qualquer, e aí eles vão desenvolver, né, o gemetófito, que aí sim vai ser uma forma, né, que vai aí dar origem ao novo musgo, certo? Então aqui são as etapas do processo, né, de reprodução das briófitas, certo? Então agora nós já podemos, né, responder a questão 4, certo? Está aqui, ó, de novo aqui, ó, osfera, né, anterozoides, fecundação, já acabei de explicar isso daqui, tá? Da questão 4. Tem a questão 5, tem a questão 6, da página 62, certo? E aqui nós temos um resuminho de como que acontece, né, essa reprodução aí da espécie briófitas, né? Aqui nós temos o gametófito, um gametófito maduro, né? Ele vai crescer aqui. Aqui nós temos o esporófito maduro, que já comentei também sobre isso, certo? Aqui nós temos os gametas, né, a osfera e o heterozoide. Aqui a fecundação, né? Aqui quer dizer aqui, tá? Aqui embaixo a osfera e o anterozoides. Aqui, ó, passando para cá através da água, né? O masculino vai jogar o anterozoide lá no gameta feminino, na osfera, vai gerar um gametófito, né? Vai crescer, aí vai produzir aqui os esporófitos, certo? E aqui nós temos a formação dos gametófitos jovens, né? Então aqui é o processo da reprodução dos musgos, que é classificado como briófitas. Então, pessoal, é isso. Se houver alguma dúvida, pode perguntar no WhatsApp, de segunda a sexta, manhã ou à tarde, tá? Bons estudos, é isso aí, e até mais.